Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Continuando o nosso estudo, o Sermão Profético de Jesus Cristo. Temos observado a importância desse tema em meio aos acontecimentos que temos visto no nosso mundo, que comprovam a iminente volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Quando falamos sobre esse tema, é extremamente importante pelo contexto que vivemos e a necessidade de preparação do corpo de Cristo, da sua igreja, para não ser enganado com todos os reveses, com todas as informações falsas e outras para atemorizar, outras para aterrorizar. Mas a igreja de Cristo deve estar consciente de que ela será arrebatada, e de que ela não sofrerá a grande tribulação. Por várias analogias bíblicas nós aprendemos isso pela palavra de Deus. É a Bíblia pela Bíblia. Vamos ver uma analogia, por exemplo, a analogia de José. José é o tipo mais perfeito de Cristo, foi traído por seus irmãos, assim como Jesus não foi aceito pelos seus irmãos. Ele foi vendido por preço de escravo. Assim, Jesus também foi vendido por preço de escravo. Ele governou sobre o mundo, assim como Jesus também será o rei e governante deste mundo, no seu reino milenial. Ele recebeu uma noiva antes dos 7 anos das vacas magras. Assim também Cristo receberá sua noiva antes dos 7 anos de grande tribulação. Podemos olhar para a vida de Enoque, que foi arrebatado antes do dilúvio, porque andava com Deus e Deus assim o tomou para si. Então, são fatos já no Antigo Testamento, Deus querendo ensinar acerca de uma realidade do arrebatamento, do seu povo, da igreja. Nesse contexto, devemos estar certos disso. Muitos não creem que a igreja vai ser arrebatada, que ela vai sofrer, mas nós, ao longo desses estudos, vamos ainda dar mais referências e bases bíblicas para que os ouvintes, os irmãos entendam a realidade do arrebatamento da igreja. Nesse contexto que estamos estudando, o sermão profético, Jesus está expondo o tempo do fim. Jesus, nesse sermão, corresponderia aos acontecimentos. Os acontecimentos do versículo 1 de Mateus 24 até o 14 corresponde em Apocalipse. Em Apocalipse corresponde ali do capítulo 5 até o capítulo 10. Ou seja, a primeira parte da tribulação, que não é chamada grande tribulação, mas daquilo que Jesus está expondo aqui em Mateus 24, a igreja já foi arrebatada. A igreja está com Cristo. E Jesus está falando ali para os judeus que vão sofrer a grande tribulação, que vão padecer esse sofrimento, junto com os que ficaram. Boa parte dos que são parte da igreja não subirão, por terem suas vestes manchadas. Chega um momento lá que João vê uma grande multidão e ele pergunta de onde vêm, para onde vão, quem são? E o anjo responde, eles vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, foram mártires. E a palavra mártir, ela vem de uma ideia de testemunho de Cristo. Os que virarão mártir na tribulação é porque detiveram o testemunho de Cristo. O martyrium Iesu em grego, que é uma declaração veemente,
uma declaração enfática contra o pecado, contra a injustiça, contra a tirania, né? Então todos os portadores do reino, os cidadãos do reino, eles têm o testemunho de Cristo. A própria Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela contém o martúrio Jesu, ou seja, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E quem detiver aqui, quem perder o arrebatamento e detiver o testemunho de Cristo, esse certamente virará mártir, né? E assim alcançará a salvação. Então, a importância de manter as vestes limpas. As nossas vestes, elas são, no contexto espiritual, como o linho branco, fino, puro, né? Que é a justiça do cristão, né? Paulo vai explicar que as vestes de linho branco fino são as vestes de justiça, né? Então, o cidadão do reino, ele tem a justiça do reino em si. Ele está vestido e estas vestes brancas, né, símbolo da justiça dos santos, não pode ser manchada. Daí que o anjo explica para João, estes lavaram as suas vestes, ou seja, eles tiveram que aceitar a Cristo de uma forma que comprovasse o seu amor, ou seja, dando a sua própria vida agora, por aquele que tinha dado a sua vida. Mas no tempo da graça eles negligenciaram, vacilaram, e quando Jesus arrebata a sua igreja, eles estão com as vestes sujas, por isso ficam, mas eles detêm o conhecimento aqui na terra. Detendo esse conhecimento do testemunho de Cristo, sabendo que se aceitam o sistema, eles se perdem eternamente, então eles optam pela salvação, se tornando mártires e fazendo parte desta multidão agora que João vê lá no Apocalipse. Ele pergunta: quem são estes de brancos vestidos, de onde vêm e para onde vão? Mas nossa leitura segue. Nós lemos até o versículo, capítulo 24 de Mateus, no versículo de número 6, quando falamos de ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidado para não vos enganares. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então nós falamos do cavalo branco, o surgimento do anticristo. Cavalo vermelho, o segundo cavalo, né, é o cavalo vermelho e simboliza guerras. Simboliza guerra. Mas dando sequência à nossa leitura em Mateus 24, ainda no versículo 7, diz assim: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Ou seja, aqui Jesus fala de pestes e fomes, além das catástrofes naturais. A primeira fase da tribulação, ela é marcada por catástrofes naturais, ou seja, terremoto, maremotos, né? Situações naturais, ou seja, a natureza, Deus usando a natureza para punir o homem. Mas aqui já vemos Jesus falando de pestes, né? E ele fala de fome, né? Então ele fala de mais duas tragédias, a peste e a fome, né? Surgimento do anticristo, cavalo branco, guerras, cavalo vermelho do Apocalipse, cavalo preto, fome. Então é o primeiro selo sendo aberto e ele traz os 4 cavalos do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse. O terceiro então é a fome e o quarto, que é o cavalo amarelo, pestes. Nunca vimos tantas doenças, nunca vimos tanta fome no mundo. Países que produzem muito alimento, não obstante a isso, muita fome, muita miséria, muito na mão de poucos, né? A riqueza mal distribuída, a injustiça, né, reinando
no governo dos homens. E, então, esse primeiro selo, você deve entender que o sermão profético de Jesus, do capítulo 24 de Mateus, versículo 1 a versículo 14, é a primeira fase. E Jesus está falando aqui de forma resumida, mas ele cita os primeiros acontecimentos. Se você for estudar detalhadamente, você deve ler o livro do Apocalipse inteiro, ali já do capítulo 1, mas principalmente do capítulo 5 até o capítulo 10. Estão todos os acontecimentos inseridos em Mateus 24, do 1 ao 14. É a primeira fase da tribulação. A segunda fase é chamada então de grande tribulação. O sermão profético está a partir do 15 até o versículo 28. Mas é importante termos essa linha de raciocínio de que Jesus prossegue dizendo mais aos seus discípulos. Versículo 7, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então, catástrofes, e aqui Jesus, de forma sutil, ele já cita os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele não fala em cavaleiros, mas ele fala naquilo que simboliza os cavaleiros. O falso profeta, o cavalo vermelho, quando ele fala em guerras, pestes, o cavalo amarelo, doenças, e o cavalo preto, fome, quando ele fala de fome. E as destruições, como dissemos, naturais, ou seja, a primeira fase é marcada por catástrofes que nós vamos ver detalhadamente, catástrofes naturais. A segunda fase, a punição de Deus aos homens, vem com catástrofes sobrenaturais. Aquilo que o homem nunca viu vai ficar espantado, em viver isso, porque nunca foi visto, porque daí é a ira de Deus, o juízo de Deus, o dia da ira do Cordeiro. Seguimos na nossa leitura, capítulo 24 de Mateus, versículo 8, diz que todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Muita gente está dizendo que nesse presente momento que vivemos, já estamos vivendo o princípio das dores. Mas não, o princípio das dores é a tribulação, é o começo da tribulação, daquela semana de Daniel que falta. Falamos das 70 semanas, é exatamente a última semana. Igreja arrebatada começa a 70ª semana de Daniel, 7 anos, que são divididos em 3 anos e meio a primeira parte, o princípio das dores. A segunda parte, angústia de Jacó, o tempo tal que, se não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Por quê? Porque nunca houve um momento tão terrível, nunca haverá um momento tão terrível como esse de Apocalipse, da angústia de Jacó. A segunda parte da tribulação, chamada grande tribulação, ou angústia de Jacó. Mas nós vamos seguir, porque eu quero dispor aqui os acontecimentos que Jesus não está citando todos, mas que vão acontecer dentro desse discurso de Jesus. O correspondente ao Apocalipse, o sermão profético, do versículo 1 ao 14, o que vai acontecer correspondente lá no Apocalipse, até o versículo 14, nós vamos citar para que os amados tenham uma ideia do que Jesus está dizendo, do que está revelado por João, do que foi, melhor dito, revelado a João, do que Jesus está falando aqui. Então, no versículo 8, nós temos lido que é o princípio das dores. Versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e sereis
e sereis atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então vos hão de entregar para serdes atormentado e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui Jesus já está falando da perseguição a todo indício de cristianismo que estiver na terra. Judeus, principalmente, alvo de Satanás, né? Ele quer a destruição dos judeus, para que não se cumpra o propósito de Deus com o seu povo. Essa é uma gana de Satanás desde o Éden. Né? Ele sempre perseguiu uma semente justa, para que não houvesse uma semente justa, mas Deus sempre preservou esta semente justa, da qual viria o seu filho. Mas aqui começa a perseguição daqueles que, como eu disse, detêm o testemunho de Cristo, odiado de todas as nações por causa do meu nome, Jesus está dizendo. Então a perseguição, eles serão atormentados. O mártir, ele vai sofrer tormentos. A bem da verdade, não vai ser uma morte rápida. Eles vão fazer de tudo para que você, se você perder o arrebatamento, você vai ser atormentado para que você negue o nome de Jesus, para que você aceite o sistema que vai estar na terra. Fazendo isso, você será poupado, mas se perde para sempre, eternamente. Então, essa multidão que nós falamos no início, de brancos vestidos, são os mártires da grande tribulação. Sereis atormentados, sereis odiados, sereis entregue à morte, e vos matarão. Então não vai ser fácil. É sobre modo oportuno que nós sempre levamos a sério a nossa salvação. Porque no tempo da graça nós temos a oportunidade de ser a noiva de Cristo e de sermos poupados desta tribulação, deste tormento. Porque como podemos dizer que todos vão acabar, os que ficarem? Quantos dos que ficarem vão conseguir suportar o tormento, suportar a tortura e ganhar a sua salvação pela morte? Muitos não suportarão e se perderão eternamente. Muitos crentes que não têm o conhecimento escatológico, que não estão se preparando, porque isso vai vir de uma hora para outra, aquele dia e hora ninguém sabe. Né? Vai vir como o ladrão da noite e pegará muitos de surpresa. Crentes que estão brincando com a salvação, crentes que fazem da igreja um clube social, um ponto de encontro, um ponto até de diversão, estes não poderão subir, porque as vestes estão manchadas, não santificam o nome do Senhor Jesus, não santificam o próprio altar, não santificam o recinto do culto, fazendo deste recinto coisa comum. Estes certamente serão surpreendidos naquele dia e não subirão. Amaram o presente século, desprezando o aviso de Deus. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o amor ao mundo se constitui inimizade contra Deus. O crente que está com o pé na igreja e um pé no mundo não vai subir, vai ser surpreendido. E será que esse mesmo crente vai ser um daqueles que vai fazer parte desta multidão que ficou, vacilou, manchou suas vestes, mas é uma multidão que tinha o conhecimento de que não poderia, de forma alguma, adotar um sistema satânico na terra, reinando. Preferiram a morte, porque sabia
que este era o caminho para chegar à salvação eterna. Este é um fator muito forte pelo que nós vamos discorrer ainda. A forma dos acontecimentos é aterrorizante. Tem pastores que tentam amenizar, tem pastores que procuram nem expor esse tema, mas este tema é salutar, é importante, devia ser pregado em todas as igrejas. A salvação foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. É o que de mais importante nós temos, porque custou o sangue precioso de Jesus Cristo. Precisamos cuidar, precisamos ter vestes brancas, precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Não falte óleo sobre a tua cabeça. Óleo simboliza o Espírito Santo de Deus. E a santificação no seio da igreja, ela deve ser ensinada. Ela começa de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. E não ao contrário. Muitos veem a santificação de fora para dentro, e daí você se torna um fanático. Isso predomina o fanatismo, mas a verdadeira santificação, ela começa no mais interior do ser humano, que é o espírito, e depois vem para a alma, a sede das nossas emoções, da nossa personalidade. Por fim, nosso corpo é dominado pela nossa consciência, pela nossa inteligência, pelo saber, pelo conhecer de que somos templo do Espírito Santo de Deus. Seguindo ainda, Jesus vai dizer, versículo 10, nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. E nesse exato momento, na Terra, alguns membros de família decidirão ir até o fim, manter o testemunho. Outros vão se escandalizar, vão amaldiçoar a Deus e vão se entregar ao sistema. Né? Então haverá, ainda assim, entre os que ficaram, muita contenda, muito ódio mútuo nas famílias da terra. Uns querendo explicações do porquê, para explicações justamente para aqueles que detêm um certo conhecimento do testemunho de Cristo, sabem o que está acontecendo. Os que nunca levaram a sério serão os que vão se escandalizar, vão odiar, porque você não me avisou, porque você não me disse. Haverá muito disso. Né? Pastores que ficarem, eles vão ser procurados para serem alvos deste ódio. Né? Por que você não pregou sobre isso? Por que você não me ensinou sobre isso? Haverá muito disso. Odiar-se-ão uns aos outros. É mais, porque essa situação de ódio na Terra se deve também, porque o Espírito Santo também subiu com a igreja. Aquele que detém a manifestação do anticristo, do falso Messias, é o Espírito Santo de Deus. E ele não vai estar na Terra. E um dos atributos do Espírito Santo de Deus é que ele é o Espírito de paz. Paz perene. Paz como no mundo não há. O mundo não conhece essa paz. Essa paz é só para os filhos de Deus. E ele não vai estar aqui. Então você imagina que situação de guerra, de ódio, não haverá aqui na Terra. Essa é a situação dramática de quem ficou. Jesus prossegue, né, dizendo no 11 que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ele volta a citar, como lá no início, sobre falsos profetas. Haverá todo tipo de interpretação sobre o sumiço da igreja, que eram as pessoas não evoluídas, que eram as pessoas que atrapalhavam o desenvolvimento humano, né? E assim como há um ódio hoje sobre a igreja, uma verdadeira campanha de Satanás contra a igreja de Cristo,
continuará esse ódio na grande tribulação, na tribulação dos 7 anos, dos 3 anos e meio iniciais. Então, muitos outros falsos profetas se levantarão e darão toda sorte de mensagens de erro e engano, fazendo com que aqueles que ainda não adotaram o sinal da besta aceitem o sinal, aceitem o sistema e não resistam ao governo mundial que estará imperando aqui na Terra, né, o governo humano. Jesus ainda vai dizer que muitos serão enganados, né? Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 12 ele está falando uma consequência na matemática divina. Aumentando a iniquidade, o amor esfria. Se santificando, o amor aumenta. Então, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Que amor é esse? O amor a Deus. Aqueles que ficaram amaram suas vidas mais do que a vida com Deus, amaram suas próprias vidas mais do que a salvação, amaram e olharam para a vida só de forma terrena, se tornando assim miserável, porque miserável é o homem que só espera nesta vida. Estes, de forma trágica, de forma terrível, né, se afundarão ainda mais no pecado. Adotarão o sistema, multiplicarão as suas iniquidades, e quando se aumenta a iniquidade, você traz o juízo, né? A medida da iniquidade traz, por vez, a espada de Deus, né? Quando ela é alcançada, você vê pela Bíblia, pela palavra de Deus, que quando o pecador alcança a medida da iniquidade, a espada do Senhor entra em ação. De um limite o homem não passa em sua iniquidade. Seguindo o versículo de número 3, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar é aquele que perdeu o arrebatamento da igreja, tem conhecimento de Deus, está sendo perseguido e provavelmente, se ele perseverar, ele vai ser morto. Ele vai ser morto. Ele vai se tornar um mártir. E então será salvo. Ou então aqueles que de uma grande colheita, os rabiscos da terra, preservados para a salvação, que vão conseguir sobreviver pela graça divina. Estes também, fugindo de uma forma ou de outra, muitos se salvarão também, para pertencer ao reino de Cristo, para participarem do reino de Cristo na terra. Muitos se salvarão. 1/3 da humanidade vai se salvar. Se hoje fizermos um cálculo meramente aleatório, se tivermos no mundo hoje 8 a 9 bilhões de seres humanos, né? Se forem 9 bilhões de seres humanos, cerca de apenas 3 bilhões de seres humanos, né, participarão do reino. 2/3 da humanidade será eliminada pela justiça, pelas intervenções divinas na Terra. Então isso é muito importante que você entenda o que vai acontecer. Não estamos falando de fábula, de conto da carochinha. Estamos falando de algo muito sério, algo que vai acontecer em breve. E você tem hoje a oportunidade de aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador e escapar pela tua vida. Seguindo no versículo 14, onde finalizamos a primeira parte do sermão profético, Jesus vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Devemos aqui fazer uma observação muito importante. Jesus está dizendo que e este evangelho do reino, o evangelho da graça. O que concluímos com isso? Sabemos que com esta palavra
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho. Jesus enfatiza, em testemunho, né, às nações, a todas as nações. Então virá o fim. Muita gente se enganou pensando que um dos sinais que antecede o arrebatamento é que a igreja vai alcançar todo o mundo. E não é a igreja que vai terminar a obra evangelizadora do mundo. Pense comigo, são milhares e milhares de línguas onde a Bíblia ainda não foi traduzida, sem contar os dialetos tribais de várias partes dos continentes, da Ásia, da Oceania, quantos e quantas tribos, né, com dialetos aos milhares. Né? A Bíblia não foi traduzida para certos dialetos, para inúmeras línguas. Dialetos a Bíblia não foi traduzida. Então, Jesus está falando do Evangelho do Reino. Será anunciado. Nesta tribulação, os que vão proclamar o Evangelho do Reino, numa primeira fase, serão os 144 mil jovens, selados, escolhidos de Israel, que propagarão a fama de Jesus pela região ali de Israel. Esses são aqueles que proclamam a fama de Jesus. Lembre-se, Deus não fica sem testemunho na terra. Em nenhum momento da história da humanidade, a humanidade deixou de ter o testemunho de Jesus Cristo. O espírito da profecia, que rege toda a Bíblia, nunca deixou de ser pregado e explanado. Então, o Evangelho do Reino será pregado por estes 144 mil no primeiro momento. No segundo momento, as duas testemunhas, que os biblistas, de uma forma unânime, concordam serem Elias e Enoque, que foram arrebatados, né, em seu tempo para o propósito divino. Estas duas testemunhas voltarão e testemunharão em praça pública, serão odiadas das nações, serão mortas sob o olhar do mundo todo. Haverá uma grande festa quando eles forem assassinados, mas no terceiro dia eles ressurgirão, e ali começa, então, a decadência e a derrocada do anticristo. E por fim, um anjo com o evangelho eterno terminará o serviço de evangelização no mundo. Portanto, somente um anjo, sobre o seu poder celestial, poderá falar todas as línguas, todos os dialetos, e alertar todas as nações, ilhas, tribos, para que não coloquem a marca da besta, para que não aceite o anticristo. Este é o Evangelho do Reino, porque ele está se aproximando. No final da grande tribulação se inaugura o reino milenial do Cristo. Então, quem termina a evangelização do mundo é um anjo. Os anjos sempre desejaram esta tarefa, e Deus dará a um anjo o privilégio de terminar a evangelização do mundo. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo traremos mais, daremos sequência à segunda parte, trazendo todos os acontecimentos que marcaram até o versículo 14. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.